comunicação é um direito fundamental e a sua regulação é comum em países democráticos. Mas quando se fala em democratização dos meios de comunicação no Brasil, o tema costuma ser relacionado à censura. Hoje a gente vai discutir a importância do direito fundamental à comunicação para a soberania nacional e entender por que a regulação é um tema que nada tem a ver com legislar sobre censura. O Sala de Convidados de hoje está começando. Nosso Código de Radiodifusão é de 1962. A gente não teve uma regulamentação que possibilitasse, de fato, a efetivação da ideia, por exemplo, de não haver monopólio ou oligopólio nos meios de comunicação. Em vários países isso é proibido. Nos Estados Unidos isso é proibido. O New York Times, por exemplo, não pode ter uma TV. E os grandes veículos têm uma linha editorial claramente voltada para a classe média, para as elites. Talvez uma maneira de democratizar a mídia é você ter fontes de financiamento mais claras e disponíveis para ter mais gente produzindo. Comigo no estúdio hoje, conversando sobre democratização da mídia, da comunicação e soberania. Marcos Dantas, professor titular da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e conselheiro do CGI-BR, Comitê Gestor da Internet no Brasil. E participando remotamente, Renata Miele, jornalista, doutoranda em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e coordenadora do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé. E Beth Costa, coordenadora geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o FNDC, e jornalista. E a gente adora quando você participa de casa, me mandando suas perguntas ou dividindo a sua experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então não deixa de participar. Marcos, Renata, Beth, que prazer estar aqui com vocês falando de um tema tão caro para a gente, né? Tão importante para a nossa democracia, né, Marcos? Quero começar com você, te agradecer por estar aqui com a gente no estúdio. Fala um pouquinho para a gente sobre a questão dos direitos nas redes sociais, na internet, que é alguma coisa relativamente nova ainda para a gente, né? Qual o papel da internet na democratização da comunicação? Bom dia, Yasmine. É um grande prazer, uma alegria estar aqui com a Renata Miele, com a Beth Costa, que são grandes batalhadoras dessa questão da democratização das comunicações, que é uma agenda, eu posso até dizer, a esta altura antiga, uma agenda que vem desde lá da Constituição, se não antes da Constituinte de 88, né, todo esse debate, e que ganhou uma nova dimensão, uma nova expressão com a chegada da internet e a chegada dessas plataformas, redes sociais, tipo Facebook, Instagram, etc. Sempre houve uma expectativa muito grande, tudo lá nas origens da internet, que nós iríamos finalmente ter uma ágora informacional, né? As pessoas podendo participar de debates públicos com seus computadores domésticos. Isso é uma ideia que surge até lá nos anos 70, com o relatório NORA, e essa expectativa acabou mobilizando muita participação social, muita organização, muito discurso, né? Só que eu diria que essa expectativa começa a se frustrar com a emergência e a colonização da internet por grandes plataformas que passam a organizar de alguma maneira esse discurso, né? Em função de interesses comerciais, de interesses mercantis. Então, aquilo que chegou a ser, em algum momento, uma ágora informacional, com as pessoas participando diretamente dos debates ou tentando se organizar para isso, evoluiu para um modelo em que o próprio debate é subordinado aos algoritmos que são produzidos para valorizar certas intervenções, certos discursos e, de alguma maneira, bloquear outros. A partir daí, os algoritmos comandam o debate em função do dinheiro que possa gerar. Quer dizer, qual é a mensagem que vai causar mais dinheiro, vai provocar mais atração publicitária. A atração publicitária era na televisão e é no Facebook audiência,
né? Quer dizer, o que você atrai mais audiência para atrair mais anunciantes, né? Então, isso passa a fazer com que a intervenção das pessoas seja muito subordinada aos interesses comerciais. Isso hoje em dia é um problema que assim, a gente tem que discutir, né? Então você tem um problema novo e acumulado com problemas antigos que ainda não foram resolvidos. Vamos desenvolver isso ao longo do programa, porque é um tema super importante. Beth, eu queria que você trouxesse um pouco do que a democratização dos meios de comunicação tem a ver com a soberania nacional. Porque para quem está distante dessa discussão, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? E tem tudo a ver, né? Não, tem tudo a ver. Se nós formos conversar do ponto de vista histórico, nós vivemos num país que é extremamente desigual, desigual na parte social e econômica e em geral, das áreas que nós tratamos das políticas públicas, né? É desigual na distribuição de renda, vocês aqui no Canal Saúde falam disso o tempo todo, o direito à saúde. Então, o direito à comunicação que deveria ser tutelado não, deveria ser regulado dentro de uma esfera pública, como qualquer direito e qualquer bem, principalmente em comunicação, como direito humano, ele incide na vida das pessoas, no dia a dia delas. Então, se constrói ao longo dos anos, ao longo do tempo, ao longo da história, um discurso que é extremamente desigual em relação a vários segmentos sociais, né? E a comunicação, ela reforça todos aqueles problemas que a gente levanta o tempo inteiro de machismo, sexismo, preconceitos em geral em relação a vários segmentos da sociedade e principalmente a exclusão desses segmentos, não só no acesso à informação, e aí o Marcos fala muito bem da questão do acesso à internet, da não disponibilização de uma banda larga pública gratuita para que tanto a área urbana quanto a área rural tenham acesso à informação, aos bens de conhecimento que vêm com a internet, que não estão disponíveis para todos, e isso tem um problema muito sério na nossa soberania, porque isso ele solapa a nossa identidade nacional, os problemas que são relativos à política que deveriam estar sendo discutidos por ambos os setores da sociedade, ele influi na concepção econômica do que seja uma sociedade justa, né? Nós vivemos dentro de um sistema capitalista, esse é o melhor sistema para diminuir a desigualdade. Se a gente for assistir às televisões, ler os jornais, é isso que é o bom para a sociedade. Então, como que a gente pode falar de soberania, de um país soberano e independente, se as pessoas não têm acesso a uma informação que permita a elas ter acesso ao conhecimento e, no seu dia a dia, tomar as decisões que elas têm que tomar em relação à sua própria participação social, que vai desembocar lá a cada 2 anos, 4 anos, na eleição, na seleção, na escolha de quem elas querem que conduza a vida política do país. Então, a soberania nacional e a comunicação, e se nós vamos nem entrar na geopolítica internacional, ela sempre teve na comunicação o seu sistema de controle ideológico, controle econômico e controle cultural, principalmente, né, dos bens culturais. Então, quando nós falamos de democratização dos meios de comunicação, nós queremos que políticas públicas, que são políticas de Estado, elas possam garantir o acesso e a utilização dos bens culturais, dos bens da informação, do conhecimento em geral para amplas camadas da sociedade, para que elas possam melhor se posicionar dentro das suas escolhas, que são escolhas diárias, desde consumo, né, de escolha que elas vão consumir, até a questão conjuntural mesmo e política em relação às suas escolhas democráticas e institucionais, né? Aí a gente teria um tempo aí para falar do que aconteceu nos últimos anos, né, desse domínio de uma ideologia de violência, de discurso de ódio, como ela se utilizou muito bem de meios de comunicação para implementar
essa visão de mundo. Que está muito Então, pautada, desculpa te interromper, Beth, para eu poder trazer a Renata e também chamar a matéria em seguida, porque a matéria traz vários elementos interessantes para a gente trazer, mas fala-se justamente disso, né, de um recorte que se coloca para ser visto e que com esse recorte você faz imagem de pessoas, você entende o conceito de capitalismo e comunismo ou de socialismo e tudo está explicado ali. Agora, Renata, comunicação não é entretenimento somente, né? Como a maioria das pessoas acaba consumindo. Comunicação é um direito fundamental. Queria que você comentasse isso. Oi, Yasmine, é um prazer estar aqui com vocês no Sala de Convidados do Canal da Saúde. Oi, Marcos, oi, Beth. Exatamente, eu gosto sempre de trazer para o debate, quando a gente discute direito à comunicação, as pessoas precisam dar um passo atrás para refletir o que significa o direito à comunicação. Como a Beth disse aqui, o Marcos falou mais relativamente às questões das redes sociais, a informação ela é um elemento fundante da construção da democracia, do espaço público de debate, da tomada de decisões das pessoas sobre os mais variados aspectos da sua vida, da vida dos rumos da sociedade, e por isso ela é um direito. Só que a nossa sociedade, o Brasil particularmente, em função das injunções culturais, históricas, sociais, não conseguiu ainda compreender a comunicação como um direito. Porque os próprios meios de comunicação que no Brasil se estruturaram a partir do setor privado comercial nunca trouxe à tona o debate da comunicação. Diferentemente, por exemplo, da saúde, né? Na década de 70, todo o movimento social, a sociedade brasileira que se organizou em torno lá da histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde, por exemplo, conseguiu construir socialmente a ideia de que a saúde é um direito. Não importa se ela é prestada pelo setor público ou pelo setor privado. É papel do Estado garantir o acesso a esse direito, a uma saúde de qualidade. O mesmo, por exemplo, se dá com a educação. A educação também é um direito que precisa contar com o papel do Estado na sua oferta, seja ela feita pelo setor público ou pelo setor privado. A comunicação, o acesso à informação, aos bens culturais, ela também é um direito e também precisa do papel do Estado na garantia da fruição desse direito de forma plural, com diversidade, para que todos possam ser vistos nesse espaço fundamental da construção da nossa democracia. E é por isso que nós precisamos ter políticas públicas que regulem esse espaço. No passado, esse espaço era digamos assim, era um privilégio de poucas empresas que dominavam, né, os jornais, as revistas e principalmente o que a gente chama da radiodifusão, que é um serviço público, porque é prestado através de um bem público, né, que são, né, as ondas, né, eletromagnéticas, né, o espectro, e ele era concedido através ele era escasso e era concedido a atores privados operarem esse espaço. Então, a regulação parte daí, esse é um desafio, mas que o próprio desenvolvimento tecnológico vai mudando esse ambiente, mas isso não significa que nós não precisamos ter regulação. Cada vez que nós temos mais atores se expressando de forma pública, né, nós precisamos contar com regras e com parâmetros para que essa expressão pública ela atenda aos interesses públicos da sociedade, ela não atente contra a própria liberdade de expressão ou produza discursos de ódio, discursos antidemocráticos, como a gente tem visto aí nos fenômenos que você citou no início, relacionados à desinformação e que o Marcos Dantas trouxe aqui também. Bom, vamos assistir uma matéria, comunicar interesses diversos e abrir espaços para mais vozes se manifestarem. Princípios básicos de uma democracia.
Desde que a primeira emissora de televisão entrou no ar nos anos 1950, muita coisa mudou, menos a Lei Geral de Radiodifusão, que regula as regras para o funcionamento de rádios e TVs de todo o país. O nosso Código de Radiodifusão é de 1962. Em 1962, nós não tínhamos sequer televisão colorida no Brasil. Né? E de lá para cá, a nossa radiodifusão no Brasil foi se construindo a partir desse Código de Radiodifusão que está operando até hoje. Nós tivemos um avanço importante na Constituição de 88, como fruto, inclusive, dos movimentos que lutam pela democratização da comunicação desde então. Mas a gente não teve uma regulamentação que possibilitasse, de fato, a efetivação da ideia, por exemplo, de não haver monopólio ou oligopólio nos meios de comunicação. A pluralidade está prevista como obrigatória no artigo 221 da Constituição, que determina que 75% da programação deve ter produção cultural nacional e também regional. Por isso, especialistas defendem que é preciso diversificar a entrega de concessões. Hoje, empresários e políticos são os que mais detêm o direito de explorar comercialmente canais de TV e emissoras de rádio no Brasil. Nós temos hoje já há décadas, a nossa mídia assentada em grupos marcadamente familiares, 7, 8 grupos familiares, que produzem aproximadamente 80% de tudo que a gente consome de conteúdos de comunicação no Brasil. Né? Como é que essas 8 famílias dominam tanto? Elas se associam, elas têm as suas próprias concessões específicas, há limites para concessões, mas elas se aliam a grupos regionais. Além da concentração nas mãos de poucos, outro fator que impede a democratização da mídia, ainda segundo os especialistas, é a chamada propriedade cruzada. O que é a propriedade cruzada? É quando um mesmo grupo empresarial da área de comunicação pode operar na internet, nos meios impressos, no rádio e na TV. Ora, em vários países isso é proibido. Nos Estados Unidos isso é proibido. O New York Times, por exemplo, não pode ter uma TV. Ele pode operar em alguns mercados específicos, ele não pode operar em outros. Isso não é... Veja que isso não é nenhuma ideia bolivariana, uma ideia de censura. É uma ideia para o quê? Para você permitir que o mercado seja mais competitivo, que ele não seja mais concentrado. A concentração no mercado, ela só é boa, sabe para quem? Para quem domina o mercado. Para alterar esse cenário, entidades que analisam o desempenho da mídia brasileira alegam que há sim a necessidade de se criar um marco regulatório dos veículos de comunicação. Medida que enfrenta muitas resistências por ser vista quase sempre como censura. Precisamos, sim, estabelecer formas de regulação da mídia, que permita o quê? Que a gente tenha mais competitividade e que tenha também mais o que? Democratização na mídia, mais, por exemplo, canais comunitários, canais que expressem causas da sociedade, canais que reflitam os interesses regionais de certas comunidades que muitas vezes não são retratados pelas grandes emissoras de rádio ou de TV, os grandes portais. É preciso que a gente tenha regulação para que permita também que haja o controle da produção no sentido de você facilitar e garantir mercados independentes e regionais. Não tem nada a ver com censura. A regulação de mídia hoje é preparar o mercado para uma grande competição multinacional e preparar o mercado para os anseios, para as demandas, para as vontades de consumo dos brasileiros. Então, ela é muito bem-vinda, a regulação. Então, seja para a infraestrutura ou até mesmo aos usos, ao impacto cultural e político, que a gente está falando é de uma ameaça, sim, à soberania, e não à toa o tema das comunicações está no centro da geopolítica mundial. É a China brigando com os Estados Unidos por conta do 5G, a guerra entre Rússia e Ucrânia agora também trazem toda uma dimensão geopolítica, né? Sites que foram desligados unilateralmente, meios de comunicação que foram proibidos de funcionar, enfim. Então, se é uma sociedade muito pautada pela comunicação, a geopolítica também é, e o tema da soberania tem que ser de novo posto como uma grande questão, né? Acho que a globalização acabou escamoteando muito desse debate da soberania e é fundamental que ele seja reposto para que a gente possa ver esse tema com muita centralidade.
Olha, você que está em casa, o tema é a democratização da comunicação. Cadê a sua participação? Manda uma pergunta, um comentário aqui para os nossos convidados, né, Marcos? É ótimo trazer essa pluralidade, até para as pessoas entenderem que é importante trazer mais vozes, né? Eu queria fazer um comentário aqui sobre a matéria que o Rogério fala, né? Ele diz assim que democratização com canais que reflitam causas da sociedade e interesses que a mídia comercial não representa. Tem muito a ver com o que a Beth falou na fala dela, né? De ter um olhar mais plural. E aí eu te pergunto o seguinte, voltando à questão da internet, né, Marcos? Daquela expectativa que você trouxe de que isso resolveria muita coisa. Você percebe hoje a internet como um espaço em que isso é permitido acontecer, uma pluralidade maior de pautas e de vozes e tal? Em que medida isso é conflituoso também? Porque a gente está vendo também muita fake news. Dá para viver só o lado bom da internet? A democratização? Olha, a internet, inegavelmente, trouxe para o debate público, né? Pode-se dizer, todos os interesses, vozes, idiosincrasias, preconceitos, conceitos que existem na sociedade, né? Aquilo que era discutido, debatido no botequim, no churrasco de família, e ficava por ali mesmo, né? veio à tona, né? Então, sob esse aspecto, você pode dizer que está tudo aí, né? A questão realmente é que eu diria, não sei se as minhas colegas vão concordar, mas quando você está tratando de uma sociedade organizada, né, de uma sociedade que tenha projetos, né, os temas têm que ser hierarquizados e são sempre hierarquizados. Mas quem vai fazer a definição do que é mais importante? Porque isso tem a ver com o que a gente estava falando, não sei se antes do programa começar ou não, né? De grandes veículos que definem ainda o que é importante ser noticiado. Essa é a grande questão, quer dizer, é o veículo comercial, é a sociedade organizada, a sociedade civil no conceito gramsciano, né? É o Estado no conceito de Pulantzas, aí você tem é o partido político, monocrático, né? Aí você realmente tem que são as questões da democracia, entende? Agora, não existe democracia sem hierarquização de agendas, né? A gente fala muito daquela democracia grega, por exemplo. A democracia grega, todo mundo tinha direito a... Todo mundo não. Tinha uma ampla parcela da sociedade que estava fora da água. A internet virou terra de ninguém, né? Sabe? Então, essas hierarquizações é que dependem realmente de como a sociedade se organiza. E o que a internet está produzindo, e é isso que é o grande problema, né? E a gente viu isso naquele domingo, né? O que ela está produzindo é uma desordem. Pessoas que estão vendo um recorte único, né? Agora, eu tenho uma questão que eu queria trazer aqui para a Beth, que é assim, de que maneira os canais públicos de TV podem fazer parte de uma regulação natural, né? Porque quando você tem um veículo que, de repente, veja bem, quando eu digo canais públicos, eu não estou dizendo de canais governamentais, eu estou dizendo de um canal público com uma gestão plural, com participação social, né? Então, qual é a importância dos canais públicos de TV para uma regulação espontânea, de certa forma, né? Na medida em que você tem opção de outras fontes de informação, né? Esse, eu acho que é um dos grandes aspectos que nós estamos falando da falta de regulação, embora a Constituição brasileira diga que tem que haver uma paridade na distribuição de radiofrequências, frequência de televisão e rádio, entre um setor privado, um público e um estatal. Na verdade, a hegemonia do nosso sistema brasileiro é de meios de comunicação privados, né? Que tem a sua regulação, tem uma lei específica, mas dentro do escopo da Constituição e dentro do nosso campo da regulação, até hoje não há uma definição do que significa
uma comunicação pública, né? Eu considero comunicação pública, nesse sentido que você diz, é uma maneira diferente de ter um meio de comunicação, uma gestão diferente, uma gestão compartilhada com controle público, quer dizer, que a sociedade possa estar ali representada para poder garantir a sua visão de mundo, mas não há uma definição hoje na nossa regulação, na nossa regulamentação, em nenhuma lei, o que seja um sistema público de radiodifusão. E aí nós vamos falar das rádios também, né? O rádio hoje é um dos meios mais democráticos de comunicação, de informação no Brasil, né? Então nós estamos falando de canais abertos, né, de TV e de rádio, que podem ser privados, públicos ou estatais. No sistema público, que eu considero que a gente tem que incluir, inclusive, a radiodifusão chamada comunitária, que até hoje está num gueto de acesso ao financiamento, num gueto de limitação de frequência, de limitação de abrangência, a radiodifusão comunitária ela tem que definitivamente integrar um sistema público de comunicação, junto com as emissoras universitárias, junto com os canais independentes, com aquelas que estão, inclusive, na mão de alguns governos estaduais, né, como na Bahia a gente tem, alguns estados, até exemplos bem-sucedidos, mas a gente precisa urgentemente, nesse nosso debate da regulação, e a gente espera que o governo recém-eleito ele possa ajudar nesse debate, é a gente ter uma regulação, uma definição do que seja realmente a radiodifusão pública. Como que ela se constitui, como que ela se financia, como que ela é composta, como é a sua programação, né? Então, tem um debate que é nosso. Por que uma central sindical não pode ter uma emissora de televisão ou uma rádio? Por que isso está definido apenas para as universidades hoje, né? E alguns segmentos científicos? A gente tem que debater, porque esse pode ser uma maneira da gente contrapor a uma visão uniforme, comercial e privatista da distribuição de bens públicos, informativos e culturais. E aí, Renata, para a gente fechar esse bloco, eu já estou aqui um pouquinho estourada no nosso tempo, mas acho fundamental a gente trazer isso, assim, né? Quando a gente fala, eu participo de um grupo que tem o limite lá do WhatsApp de pessoas, só de jornalistas do Brasil todo. E toda vez que esse tema, democratização, regulação dos meios de comunicação aparece, só eu e mais 2 somos a favor. O resto fica assim de cabelo em pé, diz, olha, censura, não vai dar certo e tal. Qual é a importância da gente convencer também, não convencer, mas mostrar para o profissional de comunicação de que isso é bom para todo mundo, né? A regulação em outros países é extremamente comum, inclusive nos Estados Unidos, como é citado na matéria, né? Yasmine, não sei se vou conseguir responder em 1 minuto a sua resposta, a sua pergunta, mas primeiro acho que há um equívoco, né? Na verdade não é um equívoco, é uma disputa de rumos, né? De narrativa sobre o que se trata, né? O que é regulação. Já existe uma regulação. A matéria que você trouxe aí, o Rogério, ele é muito explícito. Hoje nós temos o Código Brasileiro de Telecomunicações, que é a lei que rege a radiodifusão no país, que é de 1962, dentre outros decretos e outras portarias e medidas administrativas que constroem um ambiente regulatório da radiodifusão de uma parte da nossa comunicação. O que ocorre é que isso está totalmente defasado e precisa ser atualizado para o contexto atual. A regulação ela é boa, por quê? Porque ela define parâmetros, ela garante que mais vozes possam ter acesso a esse espaço público de debates, que é a radiodifusão, que hoje é concentrada num pequeno grupo de famílias que dominam o nosso segmento na radiodifusão. Então, não há o que temer no que diz respeito à regulação. A regulação, ela é importante para garantir exatamente aquilo que nós estamos buscando, diversidade e pluralidade. Qual é o problema? O problema é que comunicação numa sociedade como a nossa é poder. E quem detém este poder detém o privilégio de
definir aquilo que está em discussão na sociedade ou não. Então, vamos pegar aqui de novo um exemplo, né? Porque eu acho que para a nossa audiência os exemplos eles são importantes. Independentemente do mérito, quando houve o debate da reforma trabalhista e da reforma da Previdência, os grandes meios privados de comunicação deram, e há estudos já que mostram isso, apenas um lado do debate, né? Não havia espaço para aqueles que eram contrários ou que tinham críticas ou considerações a fazer sobre as propostas em tramitação. Esse campo não tinha espaço nos grandes meios de comunicação hegemônicos no nosso país. Então, isso não é produtivo para uma sociedade que se pretende democrática e também acaba contribuindo, e aí eu acho que é um debate para o próximo bloco, com a própria polarização que a gente vê nas redes sociais. Porque isso alimenta, né, de uma forma circular também o agendamento que se dá no ambiente dessas novas redes que hoje concentram parte da dinâmica de circulação da informação na sociedade. Então, não há o que temer, a regulação não é de conteúdo, a regulação não é para dizer aquilo que vai poder ou não entrar no ar. Né? Nós não estamos voltando aos tempos do departamento de imprensa, né? É uma regulação que vai definir parâmetros para o funcionamento da comunicação no país, visando mais diversidade e pluralidade. É isso. No próximo bloco, mídias alternativas e novos meios e formas de comunicar. A gente volta já, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta, conversando sobre democratização da mídia e soberania. Comigo no estúdio para essa conversa, Marcos Dantas, professor titular da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e conselheiro do CGI-BR, Comitê Gestor da Internet no Brasil. E participando remotamente, Renata Miele, jornalista doutoranda em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e coordenadora do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé. E Beth Costa, jornalista, coordenadora geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o FNDC. E você que ainda não participou do programa hoje, eu já tenho aqui algumas perguntas, você também pode mandar as suas. Manda seus comentários para mim pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas nossas redes sociais. Há pouco mais de 10 anos, a curadoria da informação era restrita a grandes veículos. As redes sociais balançaram esse contexto e abriram espaços para que mais gente pudesse produzir comunicação relevante. Criado há 7 anos, o projeto Colabora é uma das 30 iniciativas que fazem parte da Associação de Jornalismo Digital. O objetivo do site é aprofundar as pautas relacionadas à sustentabilidade. Que a gente avaliava e continua avaliando até hoje que a cobertura é mal feita na mídia convencional. Ela tem uma cobertura pontual quando acontece uma Rio 92, uma Rio +20, uma COP, você até tem alguma cobertura. Quando acabam esses eventos, a cobertura desaparece. E a nossa visão de sustentabilidade é uma visão ampla. A gente acha que a sustentabilidade devia estar no dia a dia da redação e não ser um cercadinho. Tem uma editoria, 2 ou 3 pessoas que vão cobrir meio ambiente. Um dos fundadores do projeto, ao lado de outras 2 jornalistas, Agostinho Vieira, estava acostumado com o funcionamento de uma redação de jornalismo. Foi, durante anos, um dos diretores do jornal O Globo. Conhecia bem a dinâmica de produção de conteúdo para a chamada grande mídia, mas queria fazer diferente. O exemplo que eu sempre dou que é um exemplo real. Teve o ministro Manteiga no governo Dilma. Por 2 vezes ele convocou coletivas em Brasília para os setoristas do Ministério para anunciar a redução do IPI dos carros. E o objetivo dele com a redução do IPI dos carros era aquecer a economia e gerar emprego. Esse era o discurso dele. E foi exatamente isso que saiu em todos os jornais. Ninguém, nessa reunião, levantou o dedo para perguntar: ministro, o Brasil tem um acordo mundial para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Se você reduz o IPI dos carros, você vai ter mais carro na rua, você vai ter mais emissão de gases de efeito estufa.
você vai ter mais poluição local, você vai ter mais doenças pulmonares. Com isso, as pessoas vão ficar mais engarrafadas, vão demorar mais tempo para chegar no trabalho ou para chegar na universidade. A média do trânsito hoje no Rio e em São Paulo é de 1h30, 2 horas. Ninguém falou sobre isso. E isso é sustentabilidade pura. Isso está no dia a dia da gente. Hoje, 16 pessoas trabalham no projeto Colabora, que tem como linha editorial os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU. Segundo Agostinho Vieira, a pulverização do financiamento para os produtores alternativos de conteúdo de comunicação é fundamental para a existência dos projetos que já existem e também para o surgimento de novas iniciativas. Eu acho que o que torna, e eu não gosto dessa discussão da mídia só tradicional, eu acho que o que torna a mídia no Brasil mais democrática é a pulverização mesmo. É você ter mais gente produzindo, com mais condições de produzir. Talvez uma maneira de democratizar a mídia é você ter fontes de financiamento mais claras e disponíveis para quem não tem o sobrenome Marinho, Frias ou coisa parecida. Ouvir os diversos lados de uma mesma história é um dos princípios do jornalismo, mas essa é uma prática que nem sempre ocorre quando a notícia acontece dentro das favelas. Foi por isso, e também por ter presenciado várias violações de direitos humanos, que André Fernandes, um ex-missionário, criou a ANF, a Agência de Notícias das Favelas, um site com conteúdo produzido por quem vive nas próprias comunidades. Existe uma diferença clara, primeiramente, na linha editorial, né? Porque os grandes veículos têm uma linha editorial claramente voltada para a classe média, para as elites. E a nossa linha editorial é voltada para os pobres. Então, esse já é um grande corte, né? Depois que a gente tem um compromisso muito sério de ouvir, primeiramente, os moradores das favelas, enquanto a grande mídia vai sempre ouvir, vai ouvir a polícia, vai ouvir o governo, tal. Se a polícia não quiser falar com a gente, não importa. Em 2023, a agência completou 12 anos de atuação. Financiamento e formação de profissionais são alguns dos principais desafios listados por André Fernandes. A parceria com universidades foi uma das estratégias para formar comunicadores comunitários em todo o país. A gente também tem um projeto muito interessante de formação que chama a RAC, a Rede de Agentes Comunitários de Comunicação, em que a gente pega pessoas, moradores de favelas, várias favelas do Brasil, e a gente coloca dentro de uma universidade e dá essa formação de 3 meses para se tornarem comunicadores comunitários, né? Então, a gente já fez curso aqui no Rio, vários, já fez em Salvador, em Recife, sempre com um patrocinador e uma universidade desse tripé aí de formação para essa população, né? A gente fez foi um pouco revolucionário, porque as pessoas ficam esperando a verba da comunicação comunitária ser liberada a partir de projetos de lei de câmaras de vereadores ou de assembleias legislativas para a comunicação comunitária especificamente. E nós recebemos verba, na realidade, de publicidade de qualquer local, porque a gente criou uma empresa para fazer isso, para vender essa publicidade, inclusive dos nossos veículos, né? Ale, vamos trazer a participação da nossa audiência agora. Eu tenho algumas perguntas aqui, Marcos. Uma delas, você já respondeu no primeiro bloco, mas só para agradecer, Natália, a sua participação. Ela perguntou o seguinte, se as redes sociais representam uma democratização da mídia, né? Ou estão caminhando na direção contrária à soberania. Eu quero te deixar à vontade, caso você queira fazer alguma complementação. E a gente conversava também aqui, ao longo do intervalo, sobre a importância econômica dessa discussão de veículos que muitas vezes comerciais que dominam não só os veículos tradicionais, mas agora já na internet, né, no campo virtual. Yasmine, eu acho que as pessoas precisam entender que toda intervenção, toda vivência, todo cotidiano, toda mensagem, foto, o que seja, você está produzindo dados sobre você mesmo. Esses dados são capturados pelos algoritmos desenvolvidos pela Meta, pela Alphabet, Amazon, o que seja, e são monetizados, ou seja, são vendidos aos anunciantes. Entende? Isso aí transformou
se transformou numa riqueza tal que em 2017, se não me engano, no mês de maio, a revista The Economist, que é uma das mais importantes revistas financeiras do mundo, publicou uma reportagem de capa que dizia o seguinte: os dados são o petróleo do século XXI. Petróleo do século XX era a grande riqueza, era o que movia o mundo no século XX, ainda move no século XXI, por óbvio, né? E também era a grande disputa de poder, né? Guerras, assassinatos, tudo em controle do petróleo, né? Então, quando você diz os dados são o petróleo do século XXI, você está dizendo que está movendo a riqueza, a economia e também as disputas de poder, né? Então, hoje, essas estruturas tipo Alphabet, Meta Facebook, né, Amazon e outras, elas são estruturas geopolíticas de poder. Elas estão todas sediadas num único país, que são os Estados Unidos, né? Elas têm lucros astronômicos. De onde é que vem esse lucro? Não fabricam nada, coisa e tal, e tem lucros astronômicos. Entende? Em 2021, o Alphabet e Google teve um lucro, eu estou falando só lucro, de quase 40 bilhões de dólares. Entende? Então, você está gerando aí uma enorme riqueza, né, que é quase toda ela carreada para um único país onde eles têm sede, né? Se você olhar a distribuição de impostos, uma empresa como a Alphabet, ela gera sua riqueza, gera essa sua renda, né, suas receitas, mais de 50% fora dos Estados Unidos e paga impostos de menos de 30% fora dos Estados Unidos. Paga quase 70% nos Estados Unidos. Isso é só uma expressão da transferência de riqueza que você tem no mundo por causa disso. Então, você tem um debate aí, né, que a gente fica muito na superestrutura. Dá um programa, né? Só esse debate dá um programa inteiro. Na superestrutura dos direitos, vou te passar, política, Renata, coisa e tal, entende? Quando existe uma base movendo isso. Com certeza. Entende? E nós estamos aqui produzindo... Uma base de interesses, né? Uma base de interesses econômicos, interesses financeiros, porque todas elas são controladas por grandes grupos financeiros, todas elas têm dinheiro em bolsa de valores. E a comunicação onde tudo isso desponta, né, Marcos? Tanto a política quanto os recursos financeiros estão todos ali. Então, eu sempre reivindico que esse debate seja um pouco mais ampliado. Vamos fazer um programa sobre isso, porque nesse curto espaço de tempo a gente não vai conseguir. Mas, Renata, deixa eu, antes de passar para você trazer também uma participação da nossa audiência, o Ernesto, de Brasília, encaminhou para a gente pelo WhatsApp a seguinte questão: como o novo governo vem tratando as questões de comunicação? Houve um grupo de trabalho de comunicação? Se houve, quais as principais questões foram apresentadas pelo GT ao novo ministro? E aí você e Beth participaram de um GT na transição. Queria que vocês trouxessem rapidamente um pouquinho do que foi respondendo essa pergunta, e te deixo à vontade para fazer um breve comentário também sobre a fala do Marcos, se você quiser. O comentário, Yasmine, é porque eu acho assim, até para a nossa audiência entender, né, assim, um pouco, porque eu acho que a gente tem que olhar a internet como um processo histórico e em desenvolvimento. Quando a internet surge no Brasil, o impacto dela para a liberdade de expressão e para a democratização da comunicação é residual. Porque quem passa a ocupar esse espaço são os grandes meios de comunicação que têm os primeiros portais, né, que são praticamente um espelho daquilo que é o impresso, daquilo que já tem na radiodifusão. Isso é a primeira fase da internet. Digamos que a segunda fase da internet foi quando começaram a surgir os sites dos movimentos sociais, o fenômeno de novos arranjos comunicacionais a partir de blogs, de sites da mídia independente, de jornalistas, comunicadores aproveitando esse espaço, comunidades indígenas, quilombolas, movimentos de mulheres, a comunidade, o movimento negro. Nessa fase da internet, sem dúvida nenhuma, ela contribuiu para ampliar a democracia nas comunicações. Vozes historicamente silenciadas puderam ter espaço de expressão. E depois vem a terceira fase da internet, que é mais ou menos a que a gente está hoje, na qual esta internet, que era mais descentralizada, passou a ser colonizada por grandes monopólios privados, que são essas big techs, Facebook, Google,
Twitter. Essa colonização da internet retrocedeu esse ambiente de democratização que a gente tinha vivenciado, digamos, numa segunda fase, porque essas empresas passaram a controlar o fluxo de informação a partir de critérios que levam em consideração volume de recurso econômico, questões automatizadas e algorítmicas baseadas na coleta de dados e tudo isso que o Marcos falou. E hoje eu considero que elas não estão contribuindo para ampliar, né, a democracia nas nossas comunicações e por isso elas precisam ser reguladas. E aí eu te respondo já a segunda questão, né? No grupo de transição que nós participamos, eu e a Beth, que era o das comunicações, haviam 2 grupos, né? Um das comunicações e o que seria um grupo das comunicações sociais, mais vinculado às discussões feitas à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. No nosso grupo, o que nós trouxemos? Eu acho que há uma dívida histórica da sociedade brasileira com a regulação dos meios de comunicação, digamos, dessa mídia velha, como diz o Marcos Dantas, ou analógica, né, a radiodifusão, enfim, e nós temos um desafio contemporâneo, que é a regulação dessas grandes plataformas. Isso precisa ser feito de forma conjunta, convergente, né? E nós acreditávamos que era importante conferir ao Ministério das Comunicações um status para que ele pudesse olhar essa regulação de forma convergente. A decisão do governo, no entanto, foi, uma das sugestões que nós demos foi a criação de uma Secretaria de Serviços e Direitos Digitais, que estaria ligado ao Ministério das Comunicações, mas que, por uma decisão ali da transição, acabou sendo acoplada à Secretaria de Comunicação Social, que é quem vai tocar agora o debate de regulação de plataformas. Mas o que nós discutimos nesse GT, e eu passo para a Beth me complementar, foi, dentre outras coisas, a importância da gente rever, por exemplo, os processos de outorga para a radiodifusão comunitária, né, para garantir que essa comunicação tão importante que é feita pelas comunidades tenha mais fluência, né, a gente possa fluir mais nesses pedidos e garantir esses espaços. A questão de nós termos, finalmente, no Brasil, um espaço de participação social na elaboração dessas políticas públicas, uma agência reguladora desses temas que em muitos países existe, no Brasil nós não temos. Então foram algumas das questões que nós colocamos nesse GT como desafios para o nosso governo no campo do debate da democratização da comunicação. Beth. Não, eu acho que a Renata já tocou nos pontos centrais e um dos aspectos que a gente ressaltou bastante no GT, entendendo que há hoje no Brasil uma ausência, como a Renata falou, uma dívida histórica para a gente tratar do tema da comunicação sob o ponto de vista da convergência, porque nós temos a internet, nós temos a produção do streaming, nós temos a distribuição de informação jornalística via internet. Nós ainda temos no Brasil essa desigualdade de existirem os tais desertos de notícia, quer dizer, mais de 2.000 municípios brasileiros onde não chega qualquer tipo de meio de comunicação, nem uma rádio comunitária, nem um jornal de poste, apenas a informação que chega pelos celulares, né? Então, nós temos que tratar do tema, e isso foi a questão do GT, de uma forma de regulação democrática desse aspecto convergente das comunicações, mas com garantia da participação social, né? Nós tentamos abrir ali no debate do GT várias instâncias de possibilidade de participação da sociedade na elaboração, no debate, na discussão desse tema tão importante que é como que a gente transforma
faz da comunicação, dos bens culturais e da informação, não uma mercadoria, como ela é considerada hoje, né? Informação, bens culturais, eles são monetizados, eles são transformados em mercadoria. No nosso ponto de ver, esses são elementos fundantes da democracia e problemas e questões civilizatórias. Nós temos que sair do estágio da exclusão, né, da barbárie, e temos que entrar definitivamente, junto com a educação, né, num estágio superior, em que a comunicação ela vai desempenhar papel fundamental na constituição da nossa sociedade, voltando aí no debate da nossa soberania. Super importante, assim, o tempo passa muito rápido. O que eu estou percebendo, Renata, Beth e Marcos, assim, é que é um tema com tanta complexidade que merecia, de fato, ser distribuído em várias subpautas, né? Todas muito importantes. Eu quero, antes da gente caminhar realmente para o fim, eu quero fazer um agradecimento especial para todos que encaminharam perguntas e comentários para a gente. Infelizmente, a maioria encaminhou, a maioria não, todos encaminharam só no segundo bloco. Eu não vou conseguir contemplar todos, mas eu quero fazer um agradecimento a Natália, Cristiano, Ernesto, a Bruna e a todos os demais que encaminharam perguntas. Foram muitas. E quero trazer um comentário e pedir a vocês uma rodada final de 1 minutinho para cada um de vocês tentarem fechar e fazer uma conclusão, pensando no futuro, novo governo, o que a gente pode esperar. O Rodinei, ele traz um comentário interessante para esse nosso fechamento. Ele diz o seguinte: as possibilidades de regulação citadas pela debatedora são viáveis, sem dúvida. Porém, mesmo com as dificuldades regulatórias relativas ao campo político-social, creio que seria possível, ainda nas conjunturas atuais, investirmos num modelo semelhante ao da BBC, que mescla interesses públicos e privados sob domínio estatal. Parabéns mais uma vez pela qualidade de programação do canal e dos conteúdos discutidos, e um grande abraço a todos os debatedores. Obrigada, Rodinei, que contribuição importante. Então, eu vou começar com você, Beth, para a gente fazer essa rodada final rapidinho aí, pensando um pouco nesse futuro e me comprometendo a trazer essa pauta outras vezes, mais em detalhes, a miúde, para nossas próximas conversas. Bom, eu sei que, inclusive, está lá no debate da Secretaria de Comunicação do governo, ligado à Presidência da República, várias das questões que nós tratamos aqui, que nós gostaríamos que tivesse submetido ao Ministério das Comunicações, que não foi possível. Inclusive, um projeto interessante que a gente coloca sempre, o FNDC, tem como seu projeto a realização da segunda Conferência Nacional de Comunicação, já que a primeira já foi feita há muitos anos, e a gente quer, como existem as conferências de saúde, e de saúde, de educação, onde a participação da sociedade é importante, nas propostas que se realize nesse governo, ou a segunda, pelo menos segunda, terceira, continuemos com as conferências nacionais da comunicação. E uma coisa interessante que está no nosso programa também, além do debate do financiamento para mídias independentes, é a questão da comunicação, da educação para a mídia. Está lá na SECOM um setor que chama de educomunicação, que a gente chama, que é fundamental que dentro de um sistema ou formal ou não informal, que a gente constitua um projeto de educação da sociedade para ela entender o que são as comunicações, a importância das comunicações na vida delas, no seu dia a dia e no seu bem-estar e no futuro do nosso país. Obrigada, Beth. Renata, rapidinho, por favor. Olha, eu acho que nós temos alguns desafios, né? Eu acho que o principal deles é como envolver a sociedade, né, na discussão necessária de termos uma regulação democrática dos meios de comunicação. Mas eu acho que um recorte desse debate, que é urgente, é como nós vamos, de uma forma cuidadosa e sem simplismos, enfrentar a discussão da regulação das plataformas de rede social, né? O 8 de janeiro abriu aí uma ansiedade imensa em torno disso, os últimos acontecimentos aí, os meios de comunicação colocam essa discussão, o Ministério da Justiça deve apresentar aí um pacote
da democracia, que inclui medidas para responsabilizar as plataformas de rede social sobre a circulação de conteúdos antidemocráticos. E o que eu queria dizer é que eu acho que a gente precisa ter escuta da sociedade sobre todos esses projetos, seja através de audiências públicas, consultas públicas, espaços de diálogo, porque são temas muito sensíveis, muito complexos e que não serão resolvidos do dia para a noite com uma lei que vai acabar com o discurso antidemocrático, né? Então, acho que a gente tem que ter cautela, mas muita determinação e consciência de que esse é um assunto inescapável que precisa ser enfrentado pela sociedade brasileira para que a gente tenha um ambiente comunicacional mais saudável para proteger, né, a nossa democracia. Eu queria agradecer o convite e parabéns pela iniciativa aqui do Canal Saúde. Obrigada, Renata. Termino com você, Marcos. Já temos aí um tempinho estourado no nosso programa, mas vamos finalizar com a sua fala. Eu vou finalizar, né? Claro, agradecendo o convite, a participação, sempre a alegria de estar aqui discutindo e aprendendo com a Renata e a Beth. E apenas fazer uma retificação, porque eu falei 40 bilhões o lucro da Alphabet, não. Esse foi o do Facebook Meta. É tanto dinheiro, Marcos, que a gente não sente nem que você errou, sabe? 76 bilhões em 2021, sendo que 79% do imposto que ela recolhe no mundo, ela paga nos Estados Unidos e 21% no resto do mundo. É o PIB de muitos países, né? É o PIB de muitos países. Quer dizer, a minha expectativa é que esse governo olhasse para esse petróleo do século XXI. Há uma questão econômica importantíssima, além das questões de soberania. Né? Tem muito dinheiro rolando aí e saindo pelos cabos. Política, né? Saindo pelos cabos, né? E que a gente precisaria, então, ter além de toda essa discussão política, ter uma discussão econômica e como é que isso aí pode contribuir para o desenvolvimento brasileiro, para o desenvolvimento científico, tecnológico. Tivemos uma questão aí da plataformização do ensino durante a pandemia, perdemos uma excelente oportunidade de desenvolver tecnologias nacionais nesse momento. Então, tem uma série grande de agenda para programas futuros aí, Yasmine. Com certeza. O Canal Saúde muito obrigado por estar aqui. É comprometido com a democratização da comunicação, que é importantíssima para a saúde. A gente nem conseguiu entrar nesse tema que merece um programa à parte, mas sem comunicação não tem acesso à saúde. Então, acho importante concluir o programa falando disso, né? Com comunicação equivocada, você tem acesso equivocado à saúde. A gente viu na pandemia, né? Como as fake news atrapalharam e muito a contenção da pandemia. Marcos, eu quero te agradecer muito a sua presença aqui comigo no estúdio. Renata, Beth, até a próxima, que seja logo. E vamos torcer para que esse ano nos traga boas notícias e verdadeiras na comunicação, né? E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Eu te vejo na próxima semana. Até lá!